Você acorda, olha para o teto, e antes mesmo de levantar, o mundo já te venceu, porque a primeira coisa que muita gente faz de manhã não é respirar, é se entregar. Notificação, mensagem, notícia, problema dos outros, comparação, pressa, e quando você percebe, a sua mente já não é sua. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se a sua manhã é reativa, por que você acha que o seu dia vai ser forte? Fica até o final, porque eu vou te mostrar como homens calmos constroem uma mente blindada em silêncio, e no fim do vídeo você vai entender por que a simplicidade mental é a arma mais ignorada do século. E se essa mensagem te servir em algum nível, já deixa o like agora. Não é um pedido, é um sinal de compromisso. A verdade é dura. O mundo moderno quer te treinar para ser instável. Quer que você acorde ansioso, viva distraído e durma esgotado. E se você aceitar esse treino, vai continuar chamando de vida, o que na prática é só sobrevivência. Eu já fui esse cara. Acordava e já entrava no modo apagar incêndio. Eu achava que era produtividade, mas era só descontrole bem vestido. O preço veio depois. Irritação fácil, foco quebrado e uma sensação constante de estar atrasado, mesmo quando eu não estava. Foi aí que eu entendi uma coisa que os estoicos repetiam de formas diferentes. Você não domina o dia. Você domina a si mesmo. E quando você domina a si mesmo, o dia para de te engolir. Então hoje eu vou te entregar uma escada de hábitos matinais. Não para você virar pessoa zen, mas para você virar o tipo de homem que atravessa caos com a mente reta. Um homem que não implora por paz. Ele impõe paz. Vamos começar. Primeiro, acorde com uma razão que não depende do humor. Não estou falando de sonho bonito. Estou falando de função, de direção, de missão pessoal. Aquela coisa simples que te coloca em pé, mesmo quando você não está inspirado. O erro da maioria é acordar sem eixo. Acorda e pergunta: o que tem para hoje? O homem forte pergunta: o que eu vim construir? E não precisa ser grandioso. Pode ser humilde e ainda assim absoluto. Pode ser melhorar sua família. Pode ser dominar um ofício. Pode ser recuperar sua disciplina. Pode ser sair do buraco. O nome disso pouco importa. Importa o efeito. Um propósito pequeno, mas diário, vale mais do que uma ambição gigante que você só sente quando está motivado. Marco Aurélio, no meio de guerra, doença e pressão política, escrevia para si mesmo como quem segura um leme em tempestade. A mensagem implícita é clara. Faça o seu papel. Não o papel ideal. Não o papel que os outros aplaudem. O seu. E aqui vai uma prática rápida. Quando você abrir os olhos amanhã, antes de tocar no celular, diga mentalmente uma frase. Hoje eu cumpro meu papel. Só isso. Parece simples. Mas simples é exatamente o que funciona quando o mundo complica. Segundo, prepare a vitória na noite anterior. Tem gente que tenta virar disciplinado de manhã, no meio do sono, no meio da tentação, no meio do conforto. Isso é ingenuidade. Amanhã é o reflexo do que você respeitou na noite anterior. Se você vai dormir com a mente saturada, tela na cara, cérebro acelerado e um monte de estímulo, você não acorda em paz. Você acorda em débito. Os estoicos não romantizavam o caos. Eles organizavam o que dava para organizar e aceitavam o resto. Então faça o básico com intenção. Deixe algo pronto. Roupa. Uma lista curta do que importa. 3 prioridades. Só 3. Porque quando você coloca 10, você está mentindo para si mesmo. E aqui está o ponto estoico. Você controla a preparação. Não controla o imprevisto. Quem se prepara não elimina o caos, mas chega nele com coluna. Terceiro, proteja a primeira hora. Ela decide quem manda em você. A primeira hora do dia é um território sagrado. E eu vou ser duro. Se você entrega essa hora para o mundo, você está treinando submissão. Notícia cedo demais te coloca em medo. Mensagem cedo demais te coloca em obrigação. Rede social cedo demais te coloca em comparação. E comparação é veneno. Porque você começa o dia tentando provar algo, e quem tenta provar algo já perdeu a paz. Os estoicos insistiam numa ideia simples. Atenção é vida. Você vive aquilo que você alimenta com a sua atenção.
Então, cria uma regra. Nada de mundo externo antes de você se alinhar por dentro. Pode ser 15 minutos, pode ser 30, pode ser 1 hora. O tamanho varia. O princípio, não. E o que você faz nesse tempo? Coisas que te colocam de volta no comando. Respirar, escrever uma linha, ler 2 páginas, tomar água em silêncio, olhar o céu sem pressa. Isso não é tempo perdido. Isso é blindagem. Eu aprendi isso do jeito difícil. Teve uma fase em que eu acordava e já abria conversa, e-mail, notificação. Eu me sentia importante, mas eu estava apenas sendo puxado. E ser puxado é o oposto de liderar a própria vida. Quarto, acorde no mesmo horário, não por estética, por caráter. Consistência é mais do que rotina, é identidade. O homem que acorda quando dá, vive como dá. O homem que acorda quando decide, começa a viver como escolhe. E aqui não tem romantização. Vai ser desconfortável no começo. E ótimo, porque desconforto controlado é treino. Existe uma parte de você que sempre vai querer o caminho mais fácil. E não tem nada errado nisso. É biologia. O problema é quando você vira servo dessa parte. Quando você acorda no mesmo horário, você está dizendo: eu não negocio com a minha preguiça. Sem grito, sem drama, só decisão. E perceba, isso não é sobre virar cedo. É sobre ser firme. Se o seu horário for 6, 7, 8, tanto faz. O que importa é você cumprir o pacto. Quinto, vá com calma, mas não seja fraco. Aqui é onde muitos confundem estoicismo com dureza burra. Autocompaixão não é se mimar, é não se destruir, é cair e voltar, sem teatro, sem autopunição. Eu já me sabotei por arrogância. Eu falhava um dia e decretava: não sirvo para isso. Aí eu abandonava tudo. Isso não é humildade, isso é ego ferido. O estoico aprende com o erro e segue. Ele não faz do erro um altar. Então, se você escorregar, você não recomeça segunda-feira. Você recomeça na próxima manhã, porque o controle real é imediato. Sexto, disciplinas pequenas constroem uma mente grande. Quer uma verdade que poucos aceitam? A sua mente não fica forte em decisões gigantes. Ela fica forte em decisões pequenas, repetidas. Coloque o despertador longe da cama. Levante sem negociar. Arrume o lugar onde você dormiu. Ah, mas ninguém vai ver. Exatamente. É por isso que vale. Porque quando ninguém vê, sobra só você e seu caráter. Arrumar a cama não é sobre a cama. É sobre ordem. É você dizendo: eu não deixo o meu ambiente me dominar. Os estoicos falavam de virtude como prática, não como discurso, e virtude começa onde é fácil. Se você não governa o simples, você não governa o complexo. Sétimo, use alguém como espelho, não como muleta. Existe uma força silenciosa em ter um aliado, alguém que te cobre, te lembre, te observe, não para te vigiar, mas para te manter acordado. Não é terapia, não é dependência, é responsabilidade compartilhada. Os estoicos valorizavam comunidade porque sabiam: ninguém lapida o caráter sozinho. Você pode ser forte sozinho, mas você fica mais preciso com um confronto saudável. Escolha uma pessoa séria. Diga: eu vou acordar tal horário por 30 dias. E combine uma checagem simples, uma mensagem curta. Um feito é o bastante. Oitavo, lembre que você vai morrer. E use isso a seu favor. Isso não é morbidez, é lucidez. Quando você lembra que o tempo é finito, você para de desperdiçar manhãs como se fossem infinitas. Você para de discutir por bobagem. Para de correr atrás de aprovação. Para de adiar o que te constrói. A lembrança da morte é um filtro. Ela corta o excesso. Ela simplifica o mundo. E aqui vai um exercício rápido, um soco limpo. Ao acordar, pergunte: se hoje fosse meu último dia, eu respeitaria minhas escolhas da manhã? Não é para entrar em paranoia, é para entrar em presença. Quem vive como se tivesse tempo infinito, vive relaxado demais com o próprio destino. Quem lembra do fim, começa a agir com intenção. Nono, feche o dia do jeito certo, e você abre o próximo mais forte.
Muita gente quer controlar amanhã, mas termina o dia como um homem derrotado, rolando tela, ruminando o problema, dormindo com a cabeça cheia. Você não precisa de um ritual complicado, precisa de um fechamento limpo. Antes de dormir, escreva mentalmente ou num papel 3 coisas. Uma que você fez bem, uma que você aprendeu, uma que você agradece. Gratidão aqui não é positividade, é estratégia, porque ela treina sua mente a enxergar o que sustenta, não só o que ameaça, e isso muda seu despertar. Agora eu vou te entregar a mini arma mental, simples, aplicável hoje e que muda o jogo. A regra do primeiro comando. Amanhã, quando acordar, antes de qualquer coisa, dê um comando curto para si mesmo. Um comando que te coloca no centro. Exemplos: calma, foco, eu controlo. Hoje eu cumpro o meu papel. E depois cumpra o primeiro ato, levantar, sem negociar. Isso parece bobo, até você fazer por 7 dias seguidos e perceber que sua mente começa a obedecer mais rápido. Porque você ensinou um padrão, você fala, você faz. E quando um homem fala e faz, ele vira perigoso. Perigoso no sentido certo, impossível de manipular. Agora eu pago o loop que eu te prometi no começo. A tal simplicidade mental não é virar alguém sem problemas. É virar alguém que não carrega problemas desnecessários. É perceber que metade do seu desgaste vem de 3 coisas: excesso de estímulo, excesso de opinião alheia e excesso de futuro imaginário. Quando você simplifica amanhã, você corta essas 3 raízes. Você começa o dia com intenção. Você escolhe onde põe a atenção. Você constrói uma paz que não depende do mundo te respeitar. E aí acontece o que quase ninguém acredita até viver. A vida continua caótica, mas você não vira caos junto. Essa é a diferença entre o homem que reage e o homem que governa. Então faz o teste, não por um dia, por uma semana. Proteja a primeira hora, acorde no mesmo horário. Cumpra um pequeno ato de disciplina e use a regra do primeiro comando. E se você ficou até aqui, você não é comum. Você está treinando algo raro, domínio interno. Agora o rito final. Comenta a palavra controle aqui embaixo. E me diz com honestidade, qual desses hábitos você mais precisa praticar amanhã de manhã? E lembra, o mundo pode ser barulhento, mas um homem em paz é mais alto que qualquer ruído.